constitucionalistas! Nós vamos agora para o próximo bloco, vamos falar de direitos políticos e partidos políticos, e ao final desse bloco nós vamos fechar a nossa primeira parte do direito básico do direito constitucional do básico ao avançado, ok? Qual é essa primeira parte, professor? São os direitos e garantias fundamentais, ok? Vamos pegar desde o artigo 1 dos princípios fundamentais até o partido político. Então, essa primeira parte aqui é, com certeza, uma das que mais caem em diversos tipos de concursos públicos, e é por isso que nós batemos artigo por artigo, esmiuçamos, colocamos entendimento do STF, doutrinário, para que você possa estar apto para passar no seu concurso. Agora nós vamos ver sobre direitos políticos. Sem mais delongas, vamos ao nosso material. Nós vamos falar sobre os direitos e partidos políticos. A primeira coisa importante que você deve saber é que esses direitos políticos, eles estão previstos do artigo 14 ao artigo 17. Então, aqui eu tenho os artigos que falam, que versam sobre direitos e partidos políticos. E quando eu falo de direito político, tem que vir o que na sua cabeça? Tem que vir, se é direito político, eu estou falando do regime de governo. Regime de governo. E quando eu remeto ao regime de governo, com certeza você lembra das nossas aulas. Eu dei vários bizus, sigo o presidente, que é o nosso sistema de governo. Eu dei vários bizus, fogo na república, é a nossa forma de governo. E agora nós estamos vendo o nosso regime de governo. E você já sabe qual é o regime de governo da República Federativa do Brasil. É a democracia. Então, isso aqui já pode ser objeto de prova, ok? Agora nós vamos ver apenas uma parte introdutória para depois adentrarmos propriamente dito no material. E essa democracia, ela é exercida através do quê? Aonde nós vemos que nós conseguimos exercer a nossa democracia. Nós vemos isso através da soberania popular. Ok? Aqui nós conseguimos ver a nossa democracia. E essa soberania popular, nós sabemos que ela pode ser exercida de uma maneira direta e ela pode ser exercida de uma maneira indireta. Batemos bem esse ponto já ao longo do nosso curso, ok? Sobre a democracia, nasce então uma coisa que nós podemos dizer que é o conceito da cidadania, porque para você exercer essa democracia, você tem que ser um cidadão. E para você ser um cidadão, não basta somente você ter nascido no Brasil. Se você faz parte da população, beleza, aí é qualquer um. Aí é um bebê, é o idoso, é todo mundo, faz parte da população, são todos. Mas o povo, ele compreende o quê? A nacionalidade. Então você nasceu no Brasil, você é brasileiro, você faz parte do povo. Mas não quer dizer que você tem o quê? Que você tenha cidadania. E a cidadania, ela se dá quando você basicamente faz o seu alistamento eleitoral, quando você tira o seu título de eleitor, quando você passa a exercer os seus direitos políticos. Então vem aqui comigo, olha aqui. Eu tenho esse círculo perfeito, ok? Que seria a minha população. Então, todos que compreendem aqui dentro faz parte da população. Porém, tem uma parte da população que ela é o quê? É o povo. O povo já não são todos da população. A população pode compreender quem? Um estrangeiro. Ok? A população pode compreender um estrangeiro com domicílio aqui no Brasil. Beleza? O povo não. O povo ele está ligado à nacionalidade. Então, o povo ele está ligado
a nacionalidade. Então, de fato, são os brasileiros, seja nato, seja naturalizado. Já a cidadania, olha aqui, ó, é uma parte da população, essa aqui de azul, ok? Já a cidadania é apenas uma parte da população. Quem é o cidadão? É aquele titular de direitos políticos. O cidadão é o titular de direitos políticos. Ok, pessoal? Então, esse aqui é um ponto que você tem que ter na sua cabeça quando falarmos sobre direitos políticos, sobre cidadão. Então, a banca ela já gosta de fazer essa confusão de população, povo e cidadão. Então, não caiam nessa pegadinha, ok? E qual seria o conceito de cidadania? Qual seria o conceito de cidadania? É o que já está ali. Cidadania é o exercício dos direitos políticos, ok? Cidadania seria o exercício dos direitos políticos. Vamos lá. Qual seria o conceito de cidadania? Qual seria o meu conceito de cidadania? Então você já sabe que o conceito de cidadania é o exercício, ok? É o exercício dos direitos políticos. Então, esse é o meu conceito de cidadania. E por nós fazermos parte de um regime de governo que é a democracia, que compreende o quê? O exercício desses direitos políticos, é a soberania popular, ok? É a soberania popular. Então, você tem que saber o conceito de cidadania, ok? E essa democracia, nós podemos vê-la de duas formas, ok? Vamos aqui para o próximo slide. A democracia, nós podemos vê-la de duas maneiras. Vamos aqui, ó. A democracia. Como que eu posso enxergar a democracia? Eu posso enxergá-la de duas formas. Ok? Então, a primeira seria a democracia direta. A primeira é a democracia direta, enquanto que a segunda é a democracia indireta. E a democracia direta é aquela que os cidadãos, ok? O povo, no que compreende o cidadão, ele a exerce de uma maneira direta. E como que eu consigo ver isso aqui, professor? Bem, você vai ver aqui, ó. Você vai ver aqui. Primeiro, através do plebiscito. Ok? Também tem através do referendo. Também eu posso exercer através da iniciativa popular. Iniciativa popular. E nós também podemos ver através da ação popular. Então, como que eu exerço a democracia de uma maneira direta? Através do plebiscito, referendo, iniciativa popular e ação popular. Então, isso aqui já é importante demais, já é muito importante. E o plebiscito e o referendo, ele é uma espécie de consulta popular, ok? Então, você pode ver aqui, ó, o plebiscito e o referendo são espécie de consulta popular. Por favor, não confundam plebiscito com referendo. Não confundam isso. Plebiscito, ele é aquilo que é antes da lei. É só você pensar assim, antes da lei. Enquanto que o referendo, ele é depois da lei, ok?
Então, se é um projeto de lei, por exemplo, eu quero criar um novo município. Dentro da regra de criar um novo município, eu tenho que perguntar ao povo diretamente interessado, à população diretamente interessada, se eles querem ou não aquele novo município. Então é antes de eu criar. Então como que eu faço isso? Através de um plebiscito, ok? Eu falei de uma população de uma maneira genérica. Você sabe que quem exerce direitos políticos são os cidadãos, ok? Eu falei só de uma maneira genérica aqui para você poder entender. Então se eu quero criar um novo município, eu tenho que perguntar à população diretamente interessada se ela quer que crie aquele novo município. Então você faz essa consulta popular através do plebiscito, ou seja, antes de criar a lei, antes de colocar a lei em prova, antes de iniciar aquilo. Diferentemente do referendo. O que é o referendo? O referendo é aquilo que você já cria a lei, você já coloca a lei em vigor, ok? E depois você pergunta à população se ela aceita ou não. Nós temos aqui alguns exemplos de plebiscito e referendo. Vamos lá. No plebiscito, eu tenho que fazer o quê? Antes do projeto de lei. O grande exemplo que eu posso te deixar isso aqui é quando perguntou à população, quando perguntou aos cidadãos, se eles queriam voltar a ser uma monarquia. Ok? Foi feito um plebiscito para perguntar ao cidadão se eles queriam que voltasse a ser uma monarquia. Isso ali foi pela década de 90, ok? E a população falou, não, queremos continuar da maneira que nós estamos, não queremos voltar para a monarquia, ok? É por isso que hoje nós somos uma república. Por quê? Porque o povo não quis voltar para a monarquia. Isso aqui nós estamos se tratando sobre a forma de governo. A forma de governo é república. Foi feito esse plebiscito se queria mudar a forma de governo. E o cidadão, à época, olhou e falou, não, estamos legal aqui sendo uma república. Não quero voltar a ser uma monarquia, ok? Já o referendo, eu também tenho um exemplo a dar do referendo. Foi sobre a venda de armas no Brasil. Foi sobre a venda de armas no Brasil. Foi criada uma lei proibindo a venda de armas no Brasil e depois perguntou ao povo se eles queriam ou não que aquela lei continuasse em vigor e o povo escolheu que não, que nós queremos vender arma. Então, essa é a diferença entre plebiscito e referendo, ok? Isso cai demais em concurso público. Já a iniciativa popular, é necessário que você abra a sua Constituição Federal no artigo 61, no parágrafo 2º, e que principalmente você decore os requisitos. No artigo 61, parágrafo 2º, a lei diz o seguinte: a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então, sobre a iniciativa popular, você tem que gravar esses requisitos, ok? Quais são os requisitos? Tem que apresentar na Câmara dos Deputados, mas qual é o requisito? 1% do eleitorado nacional. Então, tem 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados. 5 estados da federação, com não menos de 0,3%. Com não menos de 0,3%. Ok? Então, esse aqui
são os requisitos da iniciativa popular. 1% do eleitorado nacional distribuído em 5 estados com não menos de 0,3%. Isso aqui tem que ser apresentado aonde? Na Câmara dos Deputados Federais. Como que isso aqui vai cair na sua prova? Isso aqui vai cair na sua prova dizendo que é 5%, distribuído em 9 estados, em 0,6%, e tem que ser apresentado no Senado Federal. Ele vai querer fazer essa mistura, ok? Então não caiam nessa pegadinha. Já a ação popular, ela está prevista onde? Lá no inciso 73. E vai dizer o seguinte: a ação popular é qualquer cidadão que visa invalidar o ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ok? Sobre a ação popular, são esses requisitos aqui que você tem que saber. Ele visa invalidar um ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. A moralidade administrativa, ele vai dar um exemplo na questão falando sobre essa moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Então, são esses pontos iniciais que eu gostaria que você soubesse, são esses pontos iniciais que eu gostaria que você relembrasse para nós adentrarmos propriamente dito na matéria. Só mais um ponto sobre a nossa democracia. Vou deixar mais um ponto aqui, que é o seguinte: a nossa democracia, ela também é conhecida como uma democracia, aqui ó, participativa. Além de ser uma democracia participativa, ela também pode ser chamada de semi-direta. Ok? Então são duas formas que nós conseguimos enxergar a nossa democracia, sendo participativa ou semi-direta. Então, concurseiro, então, constitucionalistas, olha só, peguem esses requisitos, peguem essa introdução básica, estude bem, domine bem essa introdução básica para a gente entrar propriamente dito na nossa matéria, ok? Vamos para o artigo 14.